Ponto mais importante, por isso que eu falo que a IA reflete quem você é. Se você é uma pessoa que não sabe aprender, você não vai tirar vantagem da IA. E o problema, que é o que eu fiz no meu canal... Porra, essa é outra pra botar na camisa aqui, tá? Essa daí é foda. Cara, eu tô há anos falando... Então, eu tô há anos, na minha área de programação, eu fico puto com isso, porque eu te falei nos últimos podcasts, que teve aquele momento da bolha, que tava todo mundo contratando como se não houvesse amanhã, e aí saía a notícia, vai faltar 1 milhão de programadores daqui a 2 anos, aí tinha aqueles milhões de cursos porcaria, aquele monte de charlatão que nunca trabalhou como programador, querendo ensinar bootcamp de 2 meses, falando, você pode virar programador, trabalhar no Google, ganhar salário de $10.000, é só você estudar 2 meses, não precisa de mais que 2 meses. E todo mundo achando que era só isso. Aprendendo os lit codes pra passar em entrevista que é só decoreba. Era que nem cursinho pra passar na faculdade e achar que isso é inteligência. Não tem inteligência nenhuma. É só decoreba. Entendeu? Decoreba não é programação. Decoreba não é artístico. Decoreba não é advocacia. Decoreba não é medicina. Nenhum deles é decoreba. É o que você faz com essa informação que é importante. Só que o que você faz com a informação não é pré-definido. Então, pra isso, você vai testar e vai errar. Vai testar e vai errar. O que você faz na faculdade? Você aprende a errar. O que você faz como trainee? Você aprende a errar. O que você faz como júnior? Você aprende a errar. Se você não passa por todas essas fases, você nunca vai chegar a sênior. Não existe certificado de sênior. Sênior é quem apanhou para um caralho. E aprende a fazer. O que eu costumo dizer é assim, aí a gente entra na parte que é, a IA vai roubar o seu emprego, e aí o que eu respondo? Não vai, aliás, vai sim, de todo programador ruim, e já não era sem tempo. Então o que tá acontecendo? Todo esse povo que entrou na área, na promessa de ganhar $10.000 no Google, e achou que hashtag levei vantagem, levei vantagem. Fiz só um curso e ganhei um emprego, tô no Nubank, e aí tomou um layoff agora. O mundo é injusto porque o capitalismo... Não, porque você é burro, não tem nada a ver com isso. 2022 teve um crash desse mercado e todo mundo tomou layoff, como se não houvesse amanhã. É porque eles são ambiciosos, gananciosos, têm dinheiro, mas demitiu. Não, é porque contratou demais gente errada. A grande maioria que foi mandada embora não deveria estar na área para começo de conversa. Óbvio, tem as exceções, tal. No meio de 10 mil, que vai ter vários erros no meio do caminho. Vai. Mas isso é um resultado dos 10 mil que eles contrataram 2 anos antes, não precisava. Só que eles estavam contratando para o outro não contratar. Eles estavam brigando de fazer estoque. O Google contratava mais para a Apple não levar, para a Meta não levar, eles ficavam entre eles. Isso, todo mundo repetiu isso embaixo, porque tinha dinheiro sobrando e tinha gente no mercado para isso. E aí o que aconteceu depois da pandemia, aí surgiu o GPT, e aí começou tudo a decair. A partir de agora, deu crash nessa bolha. E o canal que eu fiz foi justamente avisando, eu vou explicar como que tem que ser um profissional para sobreviver ao pós-bolha. Ele foi feito para o pós-bolha. Então quem assistiu e acompanhou e entendeu, hoje não tá com problema. Porque foi exatamente esse cenário que eu falei que ia acontecer. E agora, o grande lance é que tem um monte de gente falando, IA surgiu, vai fazer código, não precisa mais fazer faculdade. É só você usar a IA e vai fazer código. E de novo, esse cara é um idiota. Eu tô olhando pra sua cara agora e falando, você é um idiota. Então, não existe isso de não fazer. Todo mundo tá pensando que vai ser um negócio automático. Você tá fazendo software, é mó legal isso. Não tem nenhum problema. Eu não sou desenhista e eu faço desenho, mas eu não vou dizer, nossa, eu sou o Oda. Eu tenho categoria de desenhista da Shonen Jump. Eu não tenho. Eu sei desenhar. Se eu quero cozinhar alguma coisa, faço o meu omelete aqui, bacana, encheu a barriga, ele tem um propósito, não ficou ruim, mas dali pra dizer, eu sou um chefe Michelin 3 estrelas, eu tenho o direito de ser chefe Michelin 3 estrelas, pau no seu cu, não tem, um miojo não te torna um chefe. Então, todo mundo fala assim, mas esse código funciona, bacana, tá funcionando na sua máquina, é só pra você, é igual miojo, resolveu o seu problema da barriga, tá ótimo, isso não é um problema, eu espero que todo mundo faça isso e que ganhe gosto. Então, o cara que fez o miojo e colocou um ovinho a mais e botou um temperinho, e ali deu um gatilho, deixa eu estudar
estudar um pouquinho mais, deixa eu testar um pouquinho mais. Aí estudou gastronomia, foi pra faculdade, passou 10 anos descascando batata, tomando xingo de cozinheiro, fez todo esse caminho e agora ele tem a noção de que cenoura congelada e cenoura fresca são duas coisas completamente diferentes, não existe isso de, é tudo a mesma coisa, tipo, porque o objetivo não é só encher a barriga, é uma experiência, tem todo um processo ao redor, aí você tá chegando na categoria chefe. É a mesma coisa desenhista. Ah, fiz um traço bonito passando por cima aqui, sou desenhista, vou vender. Não vai, porque você não consegue. Aconteceu com essa Sammy Arts que eu falei pra você, que ela fazia comissão, e aí alguns clientes falam, pô, esse desenho ficou bacana, mas não era bem assim que eu tava pensando como eu descrevi. Você não conseguiria mudar esse braço pra isso, a proporção pra aquilo? Aí a pessoa parava de responder, porque ela não sabia como ajustar, porque ela não fez o desenho. Então ela não tem como ajustar aquele desenho. Se ela tentar ajustar, vai ficar tudo torto. E se ela tentar regerar, vai ficar completamente diferente. Então ela não consegue mais ajustar aquele desenho, porque ela mentiu que era feito por ela. Ela não consegue. Ela não vai conseguir. Porque esse que é o problema. Você consegue fazer pra meme. Você consegue fazer pra postar no Twitter. Você consegue fazer pra postar no Instagram. Agora, num trabalho onde você tem requerimentos de verdade e você precisa saber como ajustar para aquele caso, você precisa ter o estudo da arte, você precisa saber a teoria das cores, você precisa saber que materiais combinam com quais materiais, toda a teoria de iluminação, de composição, de tipografia, de tudo. Tem uma série de matérias que não é só joga na imagem, você tem composição, existe formas corretas de colocar as coisas em quais posições. Existe o jeito correto de fazer iluminação. A pessoa não sabe isso, ele bota dois personagens com luzes cruzadas, e aí os dois estão com luz na cara, mas não tem luz na cara deles. Tipo, porque ele não tem essa noção. Aí o desenho fica esquisito, você não sabe por quê. Parece um bom desenho, mas a IA não pensou nisso, porque você não disse isso pra ela, porque você que tinha que pensar nisso. Você não é desenhista. Você não é desenhista. O que você tá dizendo Iguinho Vibe Coder nunca será não é a nunca. Keaton Rails. Não é nunca. Não, tá completamente errado eu também. Eu teria que estudar, me dedicar, mas eu não vou, porque pra mim é um hobby. Tudo bem, entendeu? E tá ótimo ser um assim, hobby. Estou aprendendo e assim, vai chegar um momento que eu vou conseguir resolver pequenos problemas. O que não pode é você, Iguinho, tá fazendo produto e falar, caralho, sou eu posso Akita. Não é falar só aqui. Eu posso vender isso pros outros e ganhar dinheiro. Tá. Agora você tá sendo irresponsável, porque aí você tá soltando, por exemplo, banco de dados sem senha para um cliente que tá te pagando e ele também não sabe melhor porque ele acha que você é o especialista porque você fez. E aí ele você tá colocando em risco clientes dele agora e você tá vendendo esse software pros outros. Ou então é um sistema que tem dados das pessoas, que nem aconteceu com o caso, e vai vazar e você não tem como controlar isso. Agora pessoas que botaram o CPF delas ali, as fotos delas, o endereço delas vão tomar docs. Vai aparecer o endereço delas em tudo quanto é lugar, porque você fez um software que você não sabe como controlar. Então, isso vai acontecer. Isso acontecia antes também, isso não é uma novidade. Então, todo mundo que não... Tinha muito startupeiro que era, um ex-MBA, qualquer bosta, já tive uma ideia. Aí ele vai, contrata um freelancer na Índia, não sei o que, lança o produto. Só que ele não sabe testar, o cara fez nas horas vagas dele de qualquer jeito, funciona no primeiro demo, mas se você tentar um pouco mais vai quebrar. Só que ele não sabe como testar isso. Ele não sabe como testar isso. Ele joga em produção e espera que vai ter gente usando. Só que na primeira vez que um cara mais esperto usar o sistema dele, quebra. Ele quebra. Aí, o que ele vai fazer? Ele não tem o que fazer. Aí ele vai pensar, nossa, com a IA agora eu consigo consertar. Você não vai também, porque você não sabe o que deu errado. Você vai consertar um pedaço e vai quebrar outro. E você vai ficar o dia inteiro caçando rato ali. Aí você vai contratar um cara barato que fez o bootcamp e vai resolver. Também não vai. Você vai ficar os dois batendo cabeça. Mas a IA não deveria ajudar. Não, ela não deveria ajudar. A IA é um martelo. A IA é a caneta. A IA é a máquina de escrever. A máquina de escrever não escreve pra você. Mas se antes você só poderia escrever à mão no papel, agora ela vai fazer 10 vezes mais rápido. Então, se você for um bom escritor, quando você escrevia na caneta, você vai escrever bem na máquina de escrever. Se você era um analfabeto na caneta, você vai continuar sendo um analfabeto na máquina de escrever. Vai sair um texto bosta. É exatamente assim que funciona. Todas as boas ferramentas só performam bem em quem sabe como usar. Tem muita gente que fica falando assim, eu vou começar a aprender a desenhar no dia que eu tiver o meu estúdio com todas as canetas, as réguas, a iluminação, e ele espera ter o ambiente perfeito para começar. É um idiota. Um desenhista de verdade começa com papel de pão, com o lápis que tem e rabisca. A gente rabiscava na carteira da escola, porque não tinha papel. Se você gosta de desenhar, você faz em qualquer lugar. Essa outra pessoa, ele não gosta de desenhar, ele gosta de ter, ele é um consumista. Ele quer ter o equipamento de desenhista
e achar que é um desenhista e ficar ofendido quando você fala, você não é um desenhista. Você não trabalhou 10 anos treinou 10 anos pra saber. Mesma coisa um programador. O cara fala, porque eu vou ter um MacBook Pro, e aí eu sou um sênior, porque eu tenho um MacBook Pro. E uma assinatura e um certificado do Bootcamp. E agora eu tenho o negócio da Android, eu faço código. Não vai. Eu aprendi a fazer código com 64 kilobytes de RAM, com CPU de 8 bits. Se a pessoa não consegue passar para entender essa progressão e acha que porque tem um computador melhor vai fazer código melhor, não vai. Assim como tendo uma ferramenta melhor como a IA também não vai. Então o que vai acontecer agora e está acontecendo agora, tornou mais acessível a quem tem interesse, da mesma forma como um iPad torna mais acessível desenhar para quem não quer ter papel, tinta, etc. É mais acessível. Mas se você não quiser botar o esforço de aprender, aquele tablet com aplicativo não serve para nada. Você não vai virar um desenhista. Ele não vai te tornar um desenhista. Aquele tablet reflete quem você é. Então, se você botar o esforço, ele vai te devolver o trabalho. A IA é a mesma coisa. Se você botar o esforço, ele vai te devolver o trabalho. Então, eu tendo a experiência, eu sei quais perguntas fazer. E aí, o negócio de júnior, de sênior, então a gente, mas ninguém vai contratar mais júnior porque agora a IA faz trabalho de júnior. Não faz. O que é a diferença de um júnior que estudou e de um sênior que tem experiência? Se eu tenho um problema de software para resolver, dado tempo suficiente, ou seja, se eu tivesse tempo infinito, os dois têm que chegar na mesma solução. Entenda isso. Um júnior deveria chegar na mesma solução que um sênior. O problema é que eu não tenho tempo infinito. Portanto, no tempo que tem, o júnior faz um código pior. Por que ele faz um código pior? Porque para resolver qualquer problema, você tem 20 jeitos diferentes de resolver o mesmo problema. Eu posso desenhar de 500 formas diferentes. De pé, na mesa, com lápis, com caneta, sem borracha, com borracha. Tem várias combinações, além da técnica, que eu posso fazer para resolver aquele problema. Só que o júnior não sabe, porque ele não fez todas elas. Então ele vai ser obrigado a testar. Ele vai ficar, eu acho que esse jeito funciona. Eu acho que esse jeito funciona. Se ele pudesse testar as 20 coisas, ele eventualmente ia chegar na melhor solução. Só que ele não tem esse tempo. O que é um sênior? O sênior é um júnior que fez as 20 vezes em todas as oportunidades que teve. Porque ele teve tempo para fazer isso em vários projetos. Ele tentou 3 vezes em um, não deu certo. Tentou 3 vezes em outro, não deu certo. Tentou... Eventualmente, no quarto, ele conseguiu fazer. Por exemplo, sozinho. Ou ele fez errado 2, 3 vezes e tinha algum bom sênior que... Esse é o correto de um sênior. Que olhou e falou, cara, não tenta mais desse jeito. Eu sei que esses outros 4 jeitos não funcionam. Experimenta esses 2 aqui para ver se não funciona. Então, o que é mentorar? É você conseguir pegar esse leque de 20 opções e falar pro cara, testa essas 3 em vez das 20, porque agora cabe no tempo. Então, ele testa as 3 e vai, porra, agora eu entendi. Então, eu tô auxiliando o aprendizado. É isso que faz um personal trainer, é isso que faz um treinador. Ele não tá lá para fazer por você, mas ele tá lá para te evitar que você faça o caminho mais longo. Esse é o lance da experiência. Então, o que acontece é assim, um sênior, tem gente que acha que é sênior porque faz muito código. Eu sou o fodão do código, é só eu ficar quietinho aqui que eu faço todos os códigos. E aí você fala, você tem que ensinar pro Júnior. Não preciso ensinar pro Júnior, eu faço 10 vezes mais rápido do que ele. Esse cara é um imbecil, é um imbecil. E a empresa que deixa esse cara trabalhar desse jeito é outro imbecil. Não, eu tenho que cuidar bem desse sênior, porque se ele for embora, fudeu minha empresa. Fudeu, porque você permitiu isso. Este sênior, ele não é uma vantagem, é o que a gente chama de uma liability. Ele é uma liability, ele é uma bomba relógio que uma hora vai explodir, você vai ter merda ou agora ou depois. Você pode escolher, mas não vai evitar essa merda. Qual que é a forma de não ter merda? Porque sênior, por mais que use IA, não importa, uma hora ele vai aposentar, uma hora ele vai trocar de empresa. Você não vai poder sequestrar ele, trancar no porão e fazer ele trabalhar. Não vai acontecer. Então você tem que ter um processo de ter um júnior do lado dele. Como é que você evita de ter o problema dele sair e levar embora o conhecimento da empresa e não ter ninguém mais? É porque ele ajudou a treinar alguém. E esse vai ser o júnior. Um dia, esse júnior, treinado embaixo, mentorado embaixo desse sênior, se tornará o próximo sênior. E uma vez entendendo a importância desse treinamento e essa evolução, ele treina o próximo júnior. E agora se tornou um ciclo que a gente chama de sustentável. Inclusive, eu tava vendo um Twitter hoje de um cara chamado Steve Yeagy. Eu não lembro se ele trabalha no Google, trabalhou no Google, mas ele tava comentando que dentro do Google eles estão muito atrasados. Imagina assim, o Gemini saiu ano passado e não tá tão avançado mais hoje. Tanto que você mesmo viu que o Claude, né, saiu.
Por quê? Porque eles lá dentro, primeiro eles não podem usar o Cloud nem o OpenAI, porque é concorrente. Então, não pode. E segundo, que eles deram layoff num monte de gente, então tem uma galera pré-2022 ali, ainda lá dentro, e eles não trouxeram nenhum sangue novo que tá no mercado agora, que nem eu fazendo esse monte de coisa, para levar essas ideias para dentro e estimular a inovação lá dentro de novo. Então eles estão estagnados com o pessoal pré-2022, entendeu? Deu um layoff agora, não contrataram gente nova, e todas as novas coisas que aconteceram, eles não estão sabendo internamente, dentre os milhares de... Porque não é um negócio automático, eu sou o Google, eu sei de tudo. A ideia toda de cultura da empresa acontece quando você traz sangue novo do mercado, que tá vendo coisas que você não tá vendo, e ele traz essas ideias para dentro, mesmo sendo júnior, não importa, ele treinou as ferramentas, e você que é sênior achou que não tava funcionando, porque fez que nem eu, não viu novembro, não viu dezembro, e aí agora falou, nossa, mudou alguma coisa? Era uma bosta antigamente, não era uma bosta mais? Aí o cara júnior fala, não, você não testou agora em fevereiro, como ficou bom? Entendeu? Alguém tem que trazer essa informação para dentro. Só que se você só tem o mesmo cara que tá lá 10 anos e não tá confortável na posição dele, que inovação que ele vai trazer? Nenhuma. Ah, mas ele é o cara que sabe tudo aqui. Porque você é burro. Porque você é burro. Ah, mas só ele entende o sistema. Porque você é burro. Porque você deixou isso acontecer. Isso foi uma escolha que você fez de assumir esse risco. Então, o que acontece agora? Agora, vai ter várias empresas que estão olhando todo mundo fazer esse tanto de IA. Então, apareceu IA, tá todo... que nem você, tá todo mundo fazendo. Eu tô fazendo sisteminha, mesmo empresa grande, empresa média. Tá todo mundo, de alguma forma, de orelha aberta, falando, nossa, eu tô me sentindo que vai dar merda, eu preciso fazer alguma coisa. Alguns estão entusiasmados demais, e aí vem aquela frase que eu falei na última vez. Se você tá empolgado com IA, seu conhecimento, sua empolgação com IA é inversamente proporcional ao seu conhecimento por IA, porque esse cara tá achando, nossa, eu manjo tudo, que a IA responde tudo pra mim, e ele me dá todas as respostas, já nem sabe que as respostas estão sendo feitas pra agradar ele, mas ele tá acreditando, tá tomando decisões da empresa baseadas na IA, sem saber que ele tá tendo enviesado, não necessariamente a resposta correta. Aí ele tá fazendo software com ele. Nossa, olha só esse software, eu já coloquei aqui pros pessoal dos funcionários usarem. Ele não dá a mínima ideia se tá funcionando ou não, funcionou uma vez na máquina dele. Então, vai ter um monte de sistema que, igual antigamente, também tinha sistema assim, que nem eu falei, todo software tem bug. Então, agora o júnior vai aprender, quando entrar nessa empresa e ver esse software boss, vai ter que consertar esse software. Agora, ele que estudou, tem pelo menos a base teórica, vai olhar para esse software e tem também ele tem que ter a coceira de ver um negócio não funcionando e não deixar não funcionando. Que nem você tava falando, cara, eu vi aqui, mas eu fui pesquisar, mas não deu certo, eu pesquisei de novo, não deu certo, que é a tentativa e erro. Esse é o processo de aprendizado. Então, ele vai fazer o mesmo processo usando IA ou não usando IA. E vai aprender dentro desses projetos, consertando esses projetos ruins. Amanhã você resolve que o aplicativo que você fez é bacana e eu quero expandir, você vai contratar um júnior, falar, ó, aprende aqui comigo, vou te pagar o preço de júnior, mas aí você tem a oportunidade de crescer esse software, você vai ganhar experiência, você vai contratar esse cara e vai funcionar. A mesma coisa vai acontecer em outras empresas. Ah, mas não vai contratar mais tanta gente como tinha antes. Não vai, porque não precisava antes também. Não precisava antes. Anormal a forma antes. E agora sim a gente vai aprender. Mas aí tem outra galera, que são seniors principalmente. Ah, mas o júnior não vai aprender, porque quando eu aprendi, a gente tinha que fazer todos os códigos na mão para saber que estava certo, não estava certo, né? Eu treinei fazer volumes de código para treinar, e agora o cara vai fazer na IA e não vai aprender mais. Tá errado isso também. Porque aí eu devolvo da seguinte forma. A carreira de programação, até você que não é da programação, já deve ter visto imagens dos anos 50. Você lembra os computador mainframe, aquele gigantão? Tu já viu Fita. Cartão perfurado? Cartão perfurado, que é um cartão que você vai perfurando, ela é derivada das máquinas de tear, para fazer bordado. E aí a gente encodou código ali. Nas décadas de 50, 60, para ser um programador, você precisava entender binário de cabeça e hexadecimal de cabeça. Era um negócio normal. Eu tinha que converter instrução em decimal. Instrução 6F, instrução 1D, com endereço 02D, DA, etc. Eu tinha que saber de cabeça, isso era meio natural de saber. E eu tinha que digitar isso encodado num pedaço de papel. E aí eu tinha que fazer um deck, que era um deck de cartões. E aí eu tinha que planejar com muita calma, porque se eu errar
nesse papel, dá trabalho consertar a porra do papel. Uma vez que você furou o papel, como é que você dá backspace no furo? Tu não dá backspace no furo, você vai ter que refurar tudo de novo, entendeu? Então, a limitação do seu ambiente exige que você seja extra cuidadoso, porque o trabalho de você consertar depois é pior. Imagina você derruba a caixa de sapato com os cartão, né? Isso acontecia. Sabe o que eles faziam? Eles pegavam o cartão, pegavam uma caneta, aquelas de ponta grossa de lousa, e riscava na lateral de cima para quando caía, eu pelo menos saber mais ou menos a ordem, entendeu? Então, era assim que fazia. Então, aí eu argumento. Todo programador que acha que o cara agora com IA não vai aprender a programar, ele tá achando que a IA vai fazer o código sozinho para ela. E eu acabei de falar que isso não vai acontecer. É igual um programador que hoje... Qual foi a última vez que você, programador, furou um cartão? Nunca furou. Nunca. Quando você converteu binário de cabeça? Nunca. Mas então você não é um programador. Pro cara dos anos 50 e 60, você é um bosta. Você não sabe fazer esse básico. Esse é o básico de computação. O básico.